Oi pessoal, eu sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta com vocês na nossa sessão Leis de Newton para os Sagazes. A questão que eu vou apresentar hoje para vocês é uma questão que não tem um trabalho matemático tão grande, mas tem um conceito físico muito interessante. E toda vez que é um aspecto conceitual interessante, a questão que tem esse perfil merece ser discutida com a gente, ok? Bom, do que se trata em si? Eu tenho um sistema simples, onde eu tenho um bloco de massa Mzinho, que está vinculado a um fio, e alguém do outro lado da polia puxa esse fio com uma força F. Ora, à medida que eu puxo o fio, o bloco vai se deslocando para a direita. O que a questão vai querer? Numa determinada posição, ou seja, num determinado ângulo de inclinação, vai ocorrer a situação em que o bloco vai estar na iminência de se descolar da superfície horizontal. Eu quero saber, nessa situação, qual o valor da aceleração do bloco. Universidade Federal de Pernambuco, 2002. Um pequeno bloco de 0,5 kg desliza sobre um plano horizontal sem atrito, sendo puxado por uma força constante F igual a 10,0 newtons, aplicada a um fio inextensível que passa por uma roldana, conforme a figura abaixo. Qual a aceleração do bloco, em metros por segundo ao quadrado, na direção paralela ao plano, no instante em que ele perde contato com o plano? Despreze as massas do fio e da roldana, bem como o atrito no eixo da roldana. Bom, o que a questão vai dar para a gente? Uma força de 10 newtons, o corpo tem massa de 0,50 kg e o G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Vai pedir justamente na iminência do bloco descolar da superfície horizontal qual o valor da aceleração. Eu já adiantei um pouquinho com vocês. Na verdade, a questão original apresenta apenas uma única figura. Então, se você olhar aí para a questão que nós colocamos aí no PowerPoint, você vai verificar que tem apenas um desenho do bloquinho de massa M, com a força F puxando, e vem a pergunta. Eu coloquei aqui duas situações. Uma situação preliminar, em que o bloco de massa M está mais afastado da polia e faz um ângulo alfa pequeno, e à medida que eu puxo esse fio, o que acontece? O bloco M se desloca para a direita, mas esse ângulo de inclinação aqui aumenta. Vocês vão ver que isso é importante, é por isso que em um determinado momento, mesmo a força sendo constante de 10 newtons, como o ângulo vai aumentando, a componente Y dessa tração aqui vai cada vez aumentando, e quando ela se igualar ao peso, a gente vai ver que vai estar na iminência do bloco levantar voo. Porque numa situação intermediária, que forças eu teria atuando no bloco? A força peso para baixo, a força normal, que o suporte aplica no corpo verticalmente para cima, e a minha tração. Essa minha tração, ela tem uma componente X, TX, e uma componente Y, TY. Tá até aqui nesse desenho, ó. Eu tenho a minha tração em preto, né? Eu botei em roxo a tração, em preto eu tenho TY e TX. Em roxo também eu botei o peso. Eu não botei aqui a força normal, por quê? Justamente eu quero analisar a situação em que ele está na iminência de perder o contato com a superfície horizontal. Na iminência de perder o contato com a superfície horizontal, a força normal tende a zero. Por isso que eu coloquei essa observação aqui para vocês. Então, na situação em que eu quero analisar, iminência de perder o contato com o solo, a força normal tende a zero. Justo. Que forças vão atuar significativamente, então? O peso vertical para baixo e a tração que tem componente TY e TX. A componente TX vai ser a componente T cosseno e a componente TY vai ser a componente T seno. Bom, vamos lá então. Olha o que eu coloquei para vocês aqui. A minha componente TY, T seno, vai ser igual ao peso. Essa é a condição para a gente dizer que está na iminência de perder o contato. Porque se TY já fizer uma força, uma componente que seja igual ao peso, não há força normal. Porque o bloco não vai estar pressionando o solo. Porque TY sustenta o peso todo. Então, nessa situação em que TY sustenta o peso todo, sendo TY T seno, porque aqui o TY está oposto ao ângulo,
Então, T seno θ igual ao peso. T é o mesmo valor de F, de 10 newtons. Seno do θ eu vou descobrir. É igual ao peso, que é meio massa vezes a gravidade, que é 10. Conclusão, seno de θ, esse 10 com esse 10 cancela. Ou eu faço meio vezes 10, 5, por 10, 1 sobre 2, 0,5. Se o seno de θ é meio, é porque o ângulo é de 30 graus. Bom, já que eu coloquei a minha condição, bloco na iminência de perder o contato, e descobri que nesse caso o TY cancela com peso, e TY é T seno, e para isso acontecer, o ângulo tem que ter evoluído até que seu seno seja meio, ou seja, o ângulo tem que ser 30 graus, eu posso agora aplicar a lei de Newton no eixo X. Porque quem é que vai ser responsável por acelerar o bloco? Tx. Mas Tx é T cosseno. Então T cosseno 30 é igual a massa vezes a aceleração. O T é 10, porque é a própria força F que você faz no fio. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. A massa é 0,5. E o A eu vou descobrir. Se eu trouxer, para isolar o A, eu trago esse meio para baixo. 2 vezes meio dá 1. 10 raiz de 3 sobre 1, 10 raiz de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, olha que questão interessante. A beleza dessa questão é você perceber que à medida que eu vou aplicando a minha força F, o bloco vai se deslocando para a direita e o ângulo de inclinação, que era bem pequeno, que por sua vez gerava um TY pequeno, como o ângulo aumenta, a consequência é que meu TY aumenta. E vai chegar num momento tal, para um determinado ângulo, em que meu TY iguala ao peso. Justamente nessa situação, em que o TY igualou ao peso, a força normal é 0, e o bloco está na iminência de perder o contato com a superfície horizontal. E a questão quer que você calcule a aceleração do bloco nessa situação em particular. Então, é uma questão que não tem tanta conta, mas ela tem uma beleza intrínseca a ela, que é uma questão conceitual. Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, dê a dica para os colegas de vocês, se inscrevam no canal.